Vamos falar agora sobre um outro sensor da aula, né, desta noite, o sensor de temperatura da água, né, para encurtar o nome dele, ou sensor de temperatura do motor, sensor de temperatura do sistema de arrefecimento. Tudo bem, não tem problema, tá? É o popular sensor de temperatura da água, né? Também conhecido como plug eletrônico. Não importa. O importante é entenderem o que é, para que serve, como funciona e os defeitos que esse tipo de componente pode apresentar e influenciar diretamente, né, o funcionamento do motor 1.8 20 válvulas do Audi A4. Ok? Bom, na telinha de vocês, o componente, um conector plástico de 2 fios, uma carcaça, né, metálica, né, e dentro temos o sensor. Bom, vocês já estão acostumados a falar sobre esse componente aqui no seu universo do mecânico, né? Aí dentro temos um resistor, um termistor, né, do tipo NTC. Vamos lá então à teoria do componente. É o sensor com o princípio NTC de funcionamento, que tem sua carcaça em contato direto com um líquido de arrefecimento antes da válvula termostática para dar a informação à ECU. Bom, se ele é um termistor do tipo NTC, ele vai ter uma variação da sua resistência elétrica de acordo com a temperatura. Quando se fala que ele é NTC, é porque ele é um Negative Temperature Coefficient. Tem um coeficiente negativo de temperatura. Ele é inversamente proporcional, né, em relação à tensão ou resistência. Temperatura baixa, resistência e tensão altos. Temperatura alta, resistência e tensão baixos. Por isso que eu digo que ele é inversamente proporcional. Ele é do tipo NTC. Como ele fica em contato direto com o líquido de arrefecimento, né, a ponta dele ali de metal fica encaixada, né, em contato direto com o líquido de arrefecimento, o termistor ali dentro vai ter essa medição, vai ter essa variação da sua resistência de acordo com a temperatura do motor. Isso que importa, pessoal, porque mesmo com uma injeção eletrônica, um controle da massa do ar, borboleta, rotação, fase, por aí vai, é óbvio, motor frio precisa de mais combustível, motor quente, menos combustível. Afinal de contas, os carros carburados sempre tiveram, né, o afogador, não é isso? É verdade. Por quê? Para poder afogar. O que é o afogar do carro carburado? Diminui a passagem do ar, obviamente aumenta o de combustível. Por isso que chama afogador. Ele afoga, né? Ele tampa o ar, diminuindo a passagem do ar e entra mais combustível. Aqui não dá para afogar, né? Não se mexe na quantidade de ar. É o contrário. Aumenta-se a quantidade de combustível na fase fria. Então, o motor frio injeta mais combustível. Se ganha, né, mais alguns segundos ou milissegundos, né, no tempo de injeção. No tempo que o injetor fica aberto, tá? Fala um pouquinho, então, sobre o arrefecimento, né? Está aí uma foto mostrando o reservatório de expansão, porque o líquido de arrefecimento também é importante. Vamos ver por quê. O sensor está posicionado junto da flange, na lateral esquerda do bloco do motor, na mesma carcaça da válvula termostática. O reservatório está posicionado no alto
e nele está a tampa, né, com as duas válvulas internas. Então, o sistema de arrefecimento trabalha pressurizado. E outro detalhe, a tampa é direto no reservatório, não é no radiador. Tá? Eu coloquei essa foto aí do reservatório, pessoal. Por quê? O líquido de arrefecimento, ele começa a ter uma circulação lógica. Reservatório, né, radiador, motor, reservatório, radiador. Ele começa a circular normalmente pelo mesmo caminho com o motor quente. É possível, mesmo aqui nesses carros Audi, em carros com pouca manutenção no arrefecimento, sem aditivo, água suja, nem nada, o próprio líquido de arrefecimento já conter aí partículas de metal. E nesse círculo que ele faz, nesse movimento constante, começa a formar campo magnético. Solução: trocar o líquido de arrefecimento e colocar aditivo. Já vi casos assim, com reservatório no alto e o líquido muito sujo chega a influenciar o funcionamento da injeção eletrônica. Sem brincadeira, hein? Isso é sério, tá? É sério, né? Forma o que chamamos de corrente estática. Mas isso acontece quando? Quando o líquido de arrefecimento está muito sujo, sem aditivo, está arrastando partículas já de metal junto, né? De tão sujo que ele está. Quando não parece líquido, né? Está um barro dentro do sistema de arrefecimento. Aí podemos ter problemas, tá? Bom, o sensor de temperatura do arrefecimento possui 2 pinos, né? Observe que esse modelo, né, nem é de rosca, né? Ele tem um anel O-ring de vedação, é encaixado e travado com uma trava plástica, né? Pinos e valores. Está ligada a ECU, né, esse sensor, pelos pinos. O pino 1 está ligado ao 53, é o 5 volts com controle. O pino 2 ligado ao 67 é o aterramento do sensor. Cadê o positivo? O negativo eu vi, ó, o pino 2 é negativo. Cadê o positivo do sensor de temperatura? É o pino 1, 5 volts. É? Então cadê a resposta? Por que não é assim? O sensor não tem que ter um positivo, um negativo e uma resposta? Nem sempre é assim. Os sensores de temperatura, tanto do motor, né, quanto o uso do ar também, tem o mesmo princípio. O pino 2, o 67 do módulo, é aterramento o tempo todo. O pino 1 está ligado ao 53 do módulo, o módulo manda 5 volts e mede a queda. Por isso que está escrito aí, ó, 5 volts com controle. Ou seja, se a resistência do sensor estiver alta, concorde que esses 5 volts não vão conseguir atravessar a resistência e chegar no aterramento. Vai ficar um valor de 4 volts, por exemplo. Resistência alta seria igual a motor frio. Ó, resistência alta, motor frio, temperatura baixa. Vamos inverter então o pensamento agora. A resistência do sensor está baixa. Está baixa. O módulo manda 5 volts. Se a resistência está baixa, os 5 volts vão passar pela resistência e vai aterrar. Quando você aterra um positivo, o que acontece? Cai o valor. Então, em vez de 5 volts, vai ter ali, na verdade, 1 volt, por exemplo. 1 volt, tensão baixa, o módulo entende que a temperatura está alta. Então, 1 volt é igual ao motor quente. 4 volts é igual ao motor frio. E aí você tem, de forma linear, toda uma variação da resposta do sensor com apenas um positivo com controle e um negativo. Não tem 3 fios, tem só 2. Não tem 3, somente 2 se consegue ter o funcionamento do sensor. Tá?
Bom, tá aí na tabelinha em ohms para vocês, né, para teste desse carro, e aí comprova, né, o inversamente proporcional, né? Ó, temperatura do motor em graus Celsius, valor em ohms. Temperatura baixa, 0 graus, 6.000 ohms. 20 graus, 2.500 ohms. 80 graus, 300 ohms. 100 graus, 200 ohms. Pessoal, olha a variação. De 6.000 para 200. De 0 graus para 100 graus Celsius. Ou seja, ele é sempre inversamente proporcional. Tá? Aumenta a temperatura, vai diminuindo a resistência e aquela tensão de trabalho também. Tá? Mais uma vez, entendam que o módulo só vai interpretar como falha em duas situações. Estão lembrados do começo da aula? CC e CA. Ou seja, em curto-circuito ou circuito aberto. O módulo manda 5 volts e mede a queda se não houver queda nenhuma. Ou seja, 5 volts continua 5 volts. Significa o quê? Raciocine. O módulo manda 5 volts e espera que caia para o aterramento, correto? Mandou 5 volts e não cai. É como se o fio tivesse desligado, fio quebrado. É igual a CA, circuito aberto. Agora o módulo manda os 5 volts e já cai para 0 volts, ou seja, aterra 100%, sem resistência elétrica. O normal é cair para 1 volt normalmente com motor quente, né? Mandou 5, cai a 0. Se cai a 0, significa o quê? CC, curto-circuito. Então, não pode estar nos extremos. O módulo manda 5, está 5. Ou está 0. Não. Tem que estar sempre na parte intermediária. E mais um detalhe. Se o sensor mente, o módulo acredita. Pode estar lá com o motor ligado, 100 graus Celsius. Se o sensor informa para o módulo que o motor está a menos 10 graus Celsius, o módulo acredita. Tenham isso em mente, tá? Que não tem efeito comparativo. Se manda informação, o módulo entende que está correta. Só entende como falha e aí vai substituir o valor. Estão lembrados? CC ou CA. Curto-circuito ou circuito aberto. Tá? Bom, por falar em aquecimento, está aí, ó, o ventilador desse motor. Observaram que eu falei ventilador? Eu não disse eletroventilador. Eu disse ventilador. É a polia, né, que tem ao redor dela uma hélice. E essa polia é do tipo termoviscosa. Ou seja, está ligado a uma polia que é girado pela correia Poli-V. E temos ali as aletas na cor de alumínio, ali, ó, várias aletas, tá? E era do tipo termoviscosa. Ou seja, ela não está mecanicamente ligada na polia que é movimentada pela correia Poli-V. Ela é conectada com base num líquido viscoso. E esse termo termoviscoso é o quê? Conforme aquece, ele vai endurecendo. Aí gira fortemente a polia, a hélice tira aquela do motor. Conforme ela mesma vai esfriando, esse líquido, né, esse viscoso, volta ao estado líquido. E aí ela meio que patina, ela não gira com total intensidade, tá? Pessoal, esse tipo de componente não é eletrônico, não é elétrico, não é considerado
um atuador da injeção eletrônica. Não tem nada ligado a ele, tá? Vamos aqui à teoria do termoviscoso. Algo que chama muita atenção nesse modelo é a ausência do eletroventilador, ou seja, temos a hélice, mas seu acionamento é através de polia do tipo termoviscosa, ou seja, ela gira em falso, quando aquece, ela atraca, né? Vai endurecendo o líquido termoviscoso lá dentro. Como que eu testo isso? Na oficina dá para testar. Tá lá, óculos de proteção, segura o motor acelerado e vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo. Quando ela atraca, além do vento forte, né, muda até o barulho do motor. Faz um é bem perceptível. Parado você consegue perceber isso. Se quer adiantar um pouco o processo para ganhar tempo, retém um pouco a passagem do ar, né, lá na frente do radiador, põe um papelão só para esse teste e acelera o motor. Vai aquecer mais rapidamente o radiador, a polia, ela é termoviscosa. Quando ela entra, o barulho do ar é muito mais forte, tá? É uma peça muito cara, diga-se de passagem. Belezinha? Telinha de vocês, o conector de diagnose e, claro, né, como sempre, eu mostro ela, a ECU Bosch deste veículo. Vamos lá, a mais uma dica. Quando o motor apresentar falta de desempenho, podemos desligar tanto o sensor de temperatura do motor quanto o MAF para fazer uma análise sem estas peças. Assim, é possível identificar o defeito de forma simples. Por quê? Esses dois sensores mentem. Quando eles mentem, o módulo acredita. Quando eu desligo, o módulo entende que o circuito está aberto. E aí, substitui o valor. E aí, para o defeito do carro. Então, é muito comum. O carro está ruim, vai lá no MAF e desliga ele. O carro fica bom. Reconecta o MAF, o carro fica ruim. Opa, o defeito está ali já. E a mesma coisa vale para o sensor de temperatura do motor. Belezinha? Pergunta: o MAF apresenta muitos defeitos nesse modelo? Resposta: sim. É um dos sensores que mais apresentam falhas. Assim, pessoal, disparadamente. A nível de sensor com defeito, é um dos que mais apresentam falha. Belezinha? Muito bem, alunos do Universo do Mecânico. Vamos lá com o nosso plantão de dúvidas ao vivo. Quero aqui minhas perguntinhas selecionadas. Eduardo Pereira. Escopino, por que quando o carro está amarrado e desligamos o MAF, o carro fica bom, porém gastando muito? Que estratégia o módulo usa para que o carro retome a potência? Legal, Eduardo. Você desliga o MAF, lógico, vai sempre, né? Vai acusar falha no sensor MAF, se passar o scanner, né? Porque o carro fica bom, mas fica gastão. Qual é a estratégia? Quando você desliga o MAF, ele perde o sinal da massa do ar. Como que o módulo vai calcular a quantidade de ar que está entrando? Borboleta. Demora um pouco mais, vai enriquecer mais a mistura, por isso ele fica gastão, mas ele vai usar o sinal do TPS, o sinal do sensor de posição de borboleta aceleradora, claro, junto com o sinal de rotação do motor. Obviamente, se eu sei a rotação e eu sei a posição da borboleta, dá para saber aproximadamente se está entrando muito ar ou pouco ar. Tá? Mas é um pouco mais lento, por isso que é gastão, não é tão preciso. Tá ok? Diomedes, lá de Brasília, né, perguntou: por que chamam esse conjunto MAF de debímetro? Debímetro é o quê? É a medição de débito, né? É a medição do quê? Da entrada do ar. Sempre entendendo que ali não deixa de ser uma depressão, né? Então ele mede essa entrada do ar. Então, o sensor MAF é comum ser chamado de
debímetro sim, tá? Também o Diomedes perguntou, a seta é para onde? Para o lado da admissão, é sentido do ar, né? Ou seja, a seta vai apontar para o coletor de admissão, para o corpo de borboleta, tá? É o sentido de entrada. Eduardo Pereira, quando fizer a manutenção no arrefecimento, muito cuidado com a correia da bomba d'água, pois ela é pequena e de acionamento independente. Muitas vezes esquecida, ela se rompe e o carro ferve. É verdade, nesse carro, a correia da bomba d'água é uma correia acionada pela outra correia, né? Por uma outra polia, e não diretamente pelo virabrequim, por isso que ela é pequenina. Também o Eduardo comentou, quando o sistema de arrefecimento do motor está muito sujo, o sensor fica recoberto por uma camada de barro e altera muito o valor de resposta do sensor? Não, sujeira no arrefecimento não vai alterar, porque ele mede temperatura, né? Para você ter uma ideia, para até fazer um teste na oficina, se você pendurar um sensor fora do bloco do motor, deixar ele só encostado com o bloco, ele vai pegar a temperatura do bloco. O motor vai funcionar praticamente normal. Sem estar no arrefecimento, só do sensor, né, o latão do sensor, está encostado no bloco do motor. Tá? Então, sujeira no arrefecimento não vai influenciar no valor da temperatura. Mas sujeira no arrefecimento tem outros tipos de problemas. Tá? Antônio Mendes Dutra comentou, professor, pode também formar esse tipo de corrente elétrica no arrefecimento e provocar furos no cabeçote? Bom, a corrosão do cabeçote, né, ela é um conjunto de fatores. Tem muito a ver com a qualidade do líquido de arrefecimento, mas também qualidade da liga do alumínio. Não pensem que o culpado, né, em cabeçotes que tiveram corrosão do cabeçote, o culpado foi só o líquido de arrefecimento, que não é verdade. Também tivemos muitos problemas com as ligas de alumínio, tá? Claro que um carro bem cuidado, onde é feita a manutenção, não tem problema. Quando você vê aquele líquido todo barrento, né? Na verdade não é barro, é ferrugem, né? Porque não entra terra no bloco do motor, né? Então por que fica barrento? Não, aquilo não é barro, aquilo é ferrugem. É ferrugem do bloco do motor, que é de ferro, temos cano d'água, temos material particulado de alumínio do cabeçote, do radiador, de borracha das mangueiras. O que não tem ali é terra, né? O resto é tudo metal, ferrugem. E aí sim gera essa corrente estática que pode danificar o sistema. Belezinha? Muito bem, caros alunos do MEC, finalizamos aqui mais uma aula sobre o Audi. Semana que vem, Audi A4, sensor, parte 3. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico.